Ótima segunda-feira a você, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. O Caio Ribeiro já está aqui no estúdio, porque ontem o Corinthians venceu o Flamengo por 4-0 em dois tempos completamente diferentes. Os 45 minutos iniciais foram de pressão total do Flamengo, certo? Exatamente. E depois, os 45 minutos finais, o Corinthians massacrou com a atuação de gala de Romero, paraguaio, atacante corintiano. A gente começa falando do primeiro tempo do Corinthians, que não foi tão bom assim, mas teve uma grande atuação de um cara que voltou pro time, do Cássio, conseguiu a vaga de titular, né, Caio? Ele garantiu o 0 no placar, porque o primeiro tempo do Corinthians foi abaixo da média. O Flamengo foi muito mais perigoso e a gente está vendo pela sequência de defesas que se sai um gol, o jogo poderia ter outra história. Quem garantiu o 0 no placar, no pior momento do jogo, foi o Cássio. Fez uma partida como nos velhos tempos. A gente tem também aqui, ontem, foi uma atuação de gala do Romero, que é um cara que sempre reclamou de não ter as oportunidades necessárias para reafirmar o bom futebol dele. Você acredita que, tecnicamente, o Romero é um jogador nota o quê? Nota 6. Nota 6. É um bom jogador que vai ter dias inspirados como teve ontem, mas que, acima de tudo, precisa entender as características dele. Quando ele joga de costas pro gol, ele não vai render. Agora, quando ele joga com a liberdade que ele teve ontem, vindo por dentro, como ele está fazendo nesse lance, se apresentando e dando profundidade, como ele mostrou no lance anterior, quer dizer, tendo com quem dialogar, não jogando isolado à frente, ele rende. Ontem foi isso que aconteceu. A gente está vendo nas imagens, como ele foi participativo e decisivo. Tem presença de área, fez esse primeiro gol, deu passe para gol. Não é um jogador fantástico, Ivan, mas é um cara que vai ser muito útil desde que você respeite as características dele. Nesse segundo gol, o que chama a atenção é a confiança para dar o corte na zaga, né? Olha aí, Caio. Ele arranca e dá o passe na hora certa, né? É um pouquinho atrás, mas além de se livrar da marcação, ele espera a chegada do Guilherme, que foi muito feliz no remate. Agora a participação dele no terceiro gol, corta-luz, feito ali pelo Rodriguinho. E Ribeirildo, na volta ao time, marcou o quarto gol. Agora eu queria que você chamasse atenção para a pintura que foi esse último gol, pelo menos a arrancada do Rodriguinho, né? O Rodriguinho, que muitas vezes é questionado pela torcida, mas é um jogador de qualidade. E uma vitória como a de ontem, contra um Flamengo que vive um bom momento na competição, por 4-0, depois de um primeiro tempo muito abaixo, dá moral pro elenco. Dá moral e dá confiança para os jogadores. Não só para o Rodriguinho e para o Romero, que eram jogadores questionados, mas para o Cristóvão Borges, que está chegando agora e é bom treinador. Ele vai dar jeito nesse time. A gente tem que destacar a atuação ontem do Pedro Henrique, aquele zagueiro que farou contra o Atlético Mineiro. A gente já mostrou aqui no Globo Esporte. Ontem ele tinha uma parada duríssima, que era marcar o Guerreiro, né? Ídolo corintiano, maior artilheiro da Arena Corinthians. E olha só alguns lances que ele mostra que ele, de fato, como ele vai dizer daqui a pouco, ele não pipocou pro Guerreiro, não. Isso acontece muito. Personalidade. A coisa mais comum é você pegar um jovem e querer intimidá-lo. Dar uma pressionada, dar uma reclamada, levantar o dedo. Enfrentar o Guerreiro é difícil para qualquer jogador. O menino deu conta do recado e não pipocou não, olha aí. Já tá uma empurrada no Guerreiro, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem completa dessa vitória do Corinthians por 4-0. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser concluída hoje com o jogo do Palmeiras, mas por enquanto essa é a classificação, ó. Dos 4 primeiros, 3 paulistas estão na zona de Libertadores. Agora eu te faço uma pergunta. O jogo de ontem do Corinthians, 4-0, reflete que o time de fato vai brigar por título? Eu acho que o Corinthians briga por Libertadores. O jogo de ontem, o Corinthians não tem time para golear todo mundo. Fez um segundo tempo quase que perfeito. A realidade do Corinthians para mim é essa aqui. A chegada de um grande atacante é que vai fazer com que ele brigue pelos primeiros lugares. Para título, para mim, é Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Santos e eu ainda incluo o Atlético Mineiro, já que o São Paulo está com a cabeça na Libertadores. Legal. Então vamos conferir a história da partida de ontem com o Marco Aurélio Souza. No jogo que reúne as duas maiores torcidas do Brasil, 32.960 espectadores com olhos vidrados no campo. O jogo já começou. O grande objetivo dessa tarde por aqui, mas tem muita gente aqui no estádio que não consegue ver o jogo. Gente que trabalha enquanto a bola está rolando. O jogo já começou, cara. Você tá trabalhando, né? Já. É o caso do Kaique. O banheiro que ele cuida é um brinco. Mas não é uma tortura trabalhar no estádio do Corinthians e não poder assistir as partidas? Tem um espelho. Ah, olha o espelho ali, Renato, ó. Pelo espelho, ele viu Cássio provar porque não voltou pro banco de reservas. Bate pro gol, Rafael. Pega duas vezes o Cássio. Espetacular, Cássio.
passei por um momento difícil, acho que é importantíssimo o treinador dar confiança e credibilidade para tu se reerguer. Eu acho que se erguer rapidamente, jogou num time de massa. Então é tipo, é um olho no balde e outro no jogo? É tipo isso. Tipo isso para conseguir ver a resposta do Corinthians. Você acha que o jogo tá quanto? Eu acho que ainda tá 0-0. Acho que ainda tá 0-0. E só estava 0-0 porque o poste ajudou o Cássio. Marcelo não conseguiu concluir. O William Guerreiro não conseguiu chutar. O Ederson acertou a trave. Passou pelo Marcelo. Arão chutou em cima do Alan Patrick e ela passa raspando. Aí, como todo mundo ia reclamar, ele terminou o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. Intervalo é a hora do nosso cafezinho. Vocês estavam lá e quanto tá o jogo? Quanto você acha que tá o jogo? 0-0. Acertaram, tá 0-0. Terminou o primeiro tempo agora. Terminou? Hora do cafezinho. Mas não ficou assim muito tempo. Depois do escanteio e do bate-rebate, Romero viu por último. A notícia chegou ao elevador e também ao banheiro. Você sabe quanto está o jogo? Sei, tá 1-0. Quem fez o gol? Corinthians, não sei o nome. Não sei o jogador. 1-0? Gol de quem? Não sei. A marcação do Corinthians é melhor, o Flamengo está mais inseguro. E o gol desestabilizou o Flamengo. Inacreditável até. Olha o Romero. O erro de passe deixou o Romero livre e ele foi perfeito no drible e nem um pouco fominha. Mais grande jogada, tocou no Guilherme. Guilherme teve tempo e espaço para executar o melhor chute. Bateu no gol, chutou agora pro gol. O estádio ainda festejava quando a imagem cortou para Marquinhos Gabriel. Aqui o maior exemplo do time arrumado contra o desarrumado. Nessa imagem, 3 jogadores do Corinthians estão livres dentro da área. Depois de quase um ano sem jogar futebol. Olha o Corinthians com o Romero, pegou o goleiro do rebote, Rildo! Rildo voltou e marcou um gol. Passei um momento de dificuldade na minha carreira, onde eu nunca tinha passado isso antes. Fiquei quase um ano parado, mas graças a Deus, Deus me abençoou com esse gol e eu pude ajudar, contribuir com a minha equipe. 3-0. Vitória que já dava direito a olé. O Corinthians estava tocando, a pessoa gritando olé e ele deu a chegada, né? E aí, por isso que talvez essa confusão. Vitória que provocava aquele momento, perdia a paciência e uma rusga entre o experiente Guerreiro e o garoto Pedro Henrique. Ele acha que por fato de eu ser um garoto, acha que eu vou pipocar pra ele, né? Mas nada disso aí. E ainda tinha mais. Rodriguinho correu tudo isso e serviu o Romero. O time do Corinthians, bola lançada pro Romero, olha a chance do quarto, bateu pro gol! O paraguaio marcou seu 14º gol na arena. Puxou o time do Flamengo para trás, o passe preciso, o toque de primeira, pro fundo do gol! Agora só falta um para igualar Guerreiro, o maior artilheiro do estádio. Eu sempre acredito no meu futebol. Desde que eu cheguei não tinha oportunidade. Agora estou entendendo. Você no seu trabalho, se você não tem oportunidade, você não vai realizar seu trabalho. Então, agora estou jogando, então, graças a Deus, estou fazendo gol. Romero, Guilherme, Rildo, Romero, 4-0. E assim o Corinthians garantiu a vice-liderança do Brasileirão. Time ganha jogo, grupo ganha título. E assim, quem veio torcer ou cuidar de quem veio torcer foi para casa feliz. Aí, Kaique, graças a Deus, tivemos uma boa vitória e esse gol é para você. Fica com Deus, abraço.